Boa noite, Lazarine. Alice, boa noite. Muita paz. Gleides, né? Olha, uma ótima noite para nós. Boa noite. Vamos então fazer a nossa reflexão em função de nós termos apenas uma hora para poder utilizar para nós, né, Alice? Que Deus nos abençoe abundantemente. Então vamos lá, André Luiz, ele estava perplexo, ele encontrava-se realmente perguntando para si mesmo. Lembra-se que ele tinha observado aquele trabalho mediúnico em que 18 pessoas não estavam preparadas, apenas uma estava em condições mais ou menos, e 6 espíritos que dariam comunicação pela psicografia, e foi apenas escolhido um, Calixto, lembra-se? E daí aconteceu que realmente o André Luiz é muito difícil um trabalho mediúnico, pela despreparação, ou por alimentação, ou por ingestão de álcool, ou por invigilância do pensamento, da alimentação excessiva, ele mostrando isso, né? E ele mostrou para nós, com esse grupo que ele está acompanhando, estudando com o Alexandre, fora da casa espírita, né? Aquelas conversas, aquela felicidade, né, do entusiasmo inicial, aquela euforia, mas que aquilo ali é fogo de palha, logo depois daquilo ali, né, vai embora. E ele vai acompanhar uma mãe, um filho e uma filha menor, que é irmã desse irmão, né, desse filho mais velho. Então ele acompanhou esses 3. Em um momento em que a mãe, né, a matrona, né, ela se dizia que, poxa, saiu de um trabalho tão legal e se sentiu tão bem, logo depois ela já ficou com cara amarrado, com sofrimento, com angústia, com tristeza. E ela não entendia muito esse movimento psicológico dela, né, e espiritual. E o filho, da mesma forma, disse, da mesma forma que ele também, logo quando sai do grupo mediúnico, os pensamentos negativos. Mas ainda está sem som? Voltou o som, Lazarine? Porque eu estou usando esse fone aqui de ouvido. Tá. Então tá. Então imagine, o André Luiz, ele percebendo esses 3, né? A mãe, o filho mais velho e a filha mais nova. A filha tem 16 anos. E no caminhar deles, né? Obrigado, Thaís. No caminhar deles, rumo à casa deles, na conversa que vai, o André Luiz percebeu 3 entidades. Uma que foi esposo dessa senhora, portanto o pai desse rapaz que é médium também de psicografia, e pai daquela menina de 16 anos que faz parte desse grupo, desse trio. E mais 2 obsessores, num caso masculino, assim, espíritos, né, acompanhando o rapaz também, sócios, né, de vida libertina, de vida no campo do meretriz, etc. Pois bem, e em alguns momentos houve intervenções verbais dessa menina, 16 anos, tá? E quem é que fez a intervenção utilizando o recurso da imposição das mãos? Foi o próprio Alexandre, utilizando o material potencial intuitivo dessa menina para que ensinasse para a mãe e para ensinasse o seu irmão. E o André Luiz ficou realmente perplexo diante da facilidade com que o Alexandre conseguia transmitir o seu pensamento. E uma menina de 16 anos, que não trabalhava a técnica mediúnica de forma nenhuma, né? Estava ali como filha, né? E traduzindo integralmente todas as lições de Alexandre para os seus parentes, a sua mãe e para o seu irmão. E nessa perplexidade, ante essa facilidade que a menina recebia esses pensamentos de Alexandre, o André Luiz começou a fazer lá as suas cogitações. E não é o que nós vamos ler aqui para começarmos a refletir por que ela tinha essa capacidade, já que ela nem em grupo mediúnico estava, uma menina de 16 anos de idade, se isso era ou não era mediunidade, porque lá no grupo mediúnico, pessoas já estavam vários anos ali, o Alexandre já estava quase 10 anos ali, e eles praticamente não tinham contato com o mundo espiritual, né? Não tinham aberturas, porque não tratavam o físico de uma forma adequada e nem o mental.
Porém, tinha observado tanta complexidade no serviço de psicografia, diz o André Luiz. Por isso ele acabou fazendo algumas exposições para o Alexandre, né? E o Alexandre foi explicando para ele: André, aqui, observa você, o trabalho simples da transmissão do pensamento ou da transmissão mental. Eu estou transmitindo mentalmente para essa menina, né, os meus pensamentos, e você não pode esquecer, diz ele aqui, que o intercâmbio do pensamento é um movimento livre no universo, independe de estar em grupo mediúnico, porque o intercâmbio da transmissão mental, ela ocorre em qualquer religião, em qualquer tempo, para materialistas, para de qualquer cultura, encarnado, desencarnado. Isso é um processo livre, é um movimento livre do universo. É o que ele fala para André Luiz. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividades terrestres vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e de recepção, e cada qual atrai os que se lhes assemelham. No caso aqui, nós estamos observando que mãe e filho estão atraindo almas doentes, infelizes, né? São dois dois sócios, né, de vida no meretrício do rapaz, que é mero psicógrafo, e o marido dela, que desencarnou, realmente só pensava em coisas materiais, não estava nem aí para um projeto espiritual, e obsidiando a esposa, né, sendo a viúva, né? Então, cada mente é um mundo de emissão e recepção, de transcepção de ondas mentais. Aí ele vai mostrar na comparação. As pessoas tristes agradam as pessoas tristes, então atraem as pessoas tristes. As pessoas ignorantes, ociosas, que vivem na inércia, se juntam com os ignorantes e também se acomodam. Os criminosos se juntam entre eles também na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. É uma questão de escolha, de afinidade por esse processo livre de transmissão mental. Aqui nós temos o fenômeno intuitivo. Então, a menina, por intuição, estava dando lições para o seu irmão e para sua mãe. Num processo intuitivo, com maior ou menor intensidade, comum a todas as criaturas. Então, eu, vocês, todos nós temos a capacidade de podermos entrar na dimensão dos fenômenos intuitivos. A intuição, todo ser humano tem essa capacidade. Transceptora, porque emitimos e recebemos pensamentos. Não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Então, nesse processo de transmissão do pensamento, se eu estou me esforçando, eu não sou bom, eu não sou anjo, eu não sou maravilhosamente cheio de virtude, mas eu já estou me esforçando para conquistar isso, eu já vou atrair os espíritos para manter-me nesse esforço para conquistar exatamente as minhas virtudes. Mas se eu me acomodar e entrar num processo de inércia ou nas viciações, eu vou atrair para mim, no mesmo ciclo de viciação, as expressões menos elevadas para o meu círculo de vida. Temos sob nossos olhos uma velha irmã, que é a mãe, né? E seu filho completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados. Então, totalmente. Saem de um grupo mediúnico, fizeram suas meditações, suas orações, ficaram até bem protegidos contra o vampirismo, como disse aqui o Alexandre para o André Luiz, mas obsidiados. Eles saem de um grupo mediúnico perturbados. Questão de minutos. Minutos depois já estão perturbados de novo. Sai de lá bem rindo, oh, mas que coisa maravilhosa, espiritismo. Logo depois volta à rotina, às condições normais, né? Mas continuando aqui. Falam sobre a origem direta dos vampiros, transformados em hóspedes efetivos no território de suas possibilidades fisiopsíquicas. Então vocês imaginam exatamente quantos médiuns existem hoje em vários grupos mediúnicos mal orientados, que não se estuda mediunidade, que não se estuda com seriedade um fenômeno tão grave como é a mediunidade, em lidar com os mortos. As pessoas ali elas estão até protegidas, assim, em algum momento estão transitoriamente protegidas na casa espírita, mas saindo dali, elas precisam se proteger através das ondas mentais, através das escolhas mais elevadas, né? Através de escolhas em que você transmuta as suas viciações egóicas em virtudes mais essenciais. É uma luta, né? É a oração, é a vigilância, a oração como ensinava Jesus.
Observamos também uma jovem, aí vai falar da filha, 16 anos, que presentemente atingiu 16 anos na nova existência terrestre. Essa jovem, a filha, né, dessa senhora, médium, e também do psicógrafo, que é filho dessa senhora, e diz que essa jovem, 16 anos, suas disposições são bastante diferentes. Ela consegue receber os nossos pensamentos, traduzi-los em linguagem bastante edificante, por várias razões. Primeiro, ela não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, ela não está no grupo mediúnico, mas num abençoado trabalho de autoespiritualização. Ela já está numa condição de despertamento mais profundo dessa essência que ela é nesse processo de autoespiritualização. Ela, jovem, 16 anos, conserva ainda o seu corpo na mesma pureza. Nós imaginamos, pureza ainda não teve um contato, digamos, no campo emocional das paixões, da sexualidade. A gente imagina isso no que ele está falando aqui para nós. Então ela conserva o seu corpo na mesma pureza com que recebeu dos benfeitores que lhes prepararam a presente encarnação. Então o corpo dela está íntegro, né? No sentido de integridade até em relação à expansão afetiva. Ainda não foi conduzida a plano de emoções mais fortes. Aí, emoções mais fortes, irritação, briga, inveja, ciúme, prostituição, desequilíbrio na área da sexualidade, desequilíbrio em várias áreas. Ela ainda não foi conduzida a esse tipo de situação. Então o corpo dela mantém-se puro, né? As suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Então, uma menina muito especial, até em função do comportamento dela. As suas células físicas, as células do nosso corpo, nós temos trilhões delas, então as suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Porque quando nós pensamos de forma negativa, nós ficamos pensando de forma negativa, nós criamos energias tóxicas. Toda energia tóxica oriunda de pensamentos negativos, né, elas são transformadas em sentimentos e emoções, e todas as emoções já são físicas, e, portanto, essas emoções já interferem em toda a estrutura celular. E essa menina não, já como ela não viveu ainda as emoções fortes da vida, as suas células ainda estão livres dessas influências tóxicas dos maus pensamentos. Os seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Aí nós imaginamos aquela senhora, a mãe dela, né, e o próprio irmão dela, mais velho, quantas vezes, né, deve ter falado mal dos outros, se revoltado falando palavrões, falando palavras de baixo calão, né, ou usando de forma hipócrita a própria palavra, o próprio verbo, de forma desrespeitosa. Você vai viciando, vai intoxicando os órgãos vocais. Você vai prejudicando a capacidade desses órgãos vocais. Ela não. O que ela está dizendo, né? Ela ainda não entrou no vício da maledicência, da revolta e da hipocrisia. Então há pureza até nas cordas vocais dela também, nos órgãos vocais dela. Os seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Por exemplo, centro de sensibilidade, os nossos chakras, nossos centros captadores de energias, né? Isso é conhecido, André Luiz chama de centro de força, os centros vitais. Estão funcionando harmoniosamente. A sua epífise está funcionando de forma harmoniosa também. Portanto, os centros sensíveis dela ainda não sofreu desvio. O seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. E o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas através da crença sincera e consoladora da doutrina. Além disso, aliás, digo, se ela não conhecesse o Espiritismo, não teria dado aquelas aulas maravilhosas para o seu irmão e para sua mãe, né? E além disso, não tendo débitos muito graves do passado, permanece isenta do contato com entidades perversas das sombras, porque muitos obsessores nós trazemos de várias vidas, não é construído nessa vida, já trazemos de outras existências de ex-vítimas de nossas falcatruas morais. Então ela pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Então, o magnetismo superior de Alexandre encontra também no magnetismo receptor dessa jovem irmã toda a capacidade em que ela teve exatamente de traduzir as ideias essenciais de Alexandre, integralmente, as ideias integrais de Alexandre, por esse processo de permuta magnética. André Luiz perguntou se
a jovem, é bastante pura e que continuará nessa pureza, né, ou com semelhantes facilidades em toda a sua existência. Ela está com 16 anos. Aí Alexandre ponderou, não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual, mas dependerá dela a escolha de vida futuramente. Sabe por quê, André? Porque a consciência dela é livre, ela não é obrigada a fazer nada. É o que ela escolher. Até agora, 16 anos, ela está bem. Ela não fala mal dos outros, ela está vivendo uma vida digna, né? Ela se mantém realmente pulcra no campo afetivo, etc, etc. Mas a consciência dela é livre. André Luiz, assim, será que ela vai manter-se nessa pureza toda até o final dessa atual encarnação? Lembrando aqui que ela nem tem compromisso do passado tão grave, que ela tem um comportamento correto de vidas anteriores também. Aí o André Luiz perguntou, desculpa, se não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receber essa influenciação superior. Imagine nós, estamos recebendo permanentemente a influência de um Alexandre da vida espiritual, né, o tempo todo. Que sabedoria nós teríamos, né, em todos os momentos mais complicados, né, em que nós estamos diante de vários dilemas da vida, eles vêm, nos trazem as soluções através dessa permuta magnética, né? Aí o Alexandre explica para ele, de algum modo, todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. Então, qualquer, não é só espírita, todas as almas retas, dentro do espírito de serviço, dentro do espírito de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. E receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, porque tem aqueles que acham que só tem contato com os mentores ou ajudar os supostos obsessores através de achoques anímicos e vários outros tipos de malabarismo que muitas casas espíritas fazem, com todo o respeito que eu falo, mas como se isso fosse importante. Então, receber os contatos com os bons espíritos é comportamento reto. E receber esse programa de trabalho elevado, né, independe de trabalhar mediunicamente. É o que ele está dizendo. Independentemente da técnica do mediunismo. Então não depende, porque nem todo mundo é espírita. Então os não espíritas não receberão as influências dos bons espíritos também através da fala, através das suas ações. Quantas pessoas maravilhosas existem que não são espíritas e que recebem exatamente todo esse programa de trabalho através dos seus protetores espirituais, porque todo ser humano tem um protetor espiritual, não tem um que não tenha um, né? Então, o que vale é o comportamento, não é estar realmente só buscando pela técnica mediúnica, supostamente estar realmente, digamos assim, sendo salvo, né? Fora da mediunidade não há salvação. Fora de um grupo mediúnico não há salvação. Fora de uma psicofonia não há salvação. Fora de uma psicografia não há salvação. Quer dizer, nós criamos subconscientemente esse tipo de visão equivocada, porque mediunidade não é isso, e nem é para isso, né? Não há privilegiados na criação. Existe sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja aonde for. Então, não há privilegiado, porque é médico, porque está no grupo mediúnico, que trabalha muito. Aqueles já parece que trabalham bastante também, mas chega fora do centro espírita são aquilo que a gente viu. Né? Totalmente obsidiados, perturbados, perseguidos, infelizes, mantêm a infelicidade durante muitos anos. Alexandre já está há quase 10 anos nesse grupo e ele não muda. O quadro é o mesmo. Eles não avançam, não conseguem avançar, acomodaram-se. Então, dentro dessa realidade, após separar-se da mãe e da irmã, o rapaz, aí o André Luiz vai acompanhar esse rapaz, despediu da mãe, da irmã e tal, e foi para a casa dele. Né? Indo para a casa dele, ele não foi sozinho. Aliás, ele foi acompanhado dessas duas entidades lá do prostíbulo, e mais Alexandre e André Luiz. Foram até a casa dele. André Luiz dizia que as observações referentes à microbiologia psíquica impressionaram-lhe fortemente. Então ele começou a adentrar no mundo novo, que ele estava entrando numa análise, como médico também, no universo de micro-organismos, né, ou de microbiologia psicológica ou psíquica, né, que estava impressionando a capacidade intelectual dele. Né? Ele foi médico e conheceu vários tipos de tratamento, tratou várias pessoas de várias doenças, através de vários diagnósticos em que ele realmente utilizava vários tipos de medicamento da época. E ele vai narrando para nós exatamente todos os tipos de doenças que ele curou, todo o tempo que ele praticando a intervenção cirúrgica muitas vezes, ele vai contando aqui. E para podermos adiantar, depois que ele conta tudo, né, diante de uma tuberculoso, diante de alguém que estivesse com tal ou tal doença, tal, ele utilizava tal ou tal remédio, ele vai dizendo tudo isso. Mas lá no final ele vai dizendo, para todos os sintomas,
saberia utilizar os regimes, saberia utilizar as dietas, saberia usar as aplicações diversas, isolamentos, intervenções, mas e ali, diante dos micro-organismos psíquicos? Diante desses micro-organismos que ele viu, verdadeiros vampiros na região sexual de um, na região digestiva do outro, na região respiratória do outro, no fígado do outro. Esses animais estão ali, são vorazes, eles destroem células sensíveis, como estavam destruindo todo o aparelho reprodutor do rapaz. Então, que animais são esses que a medicina não conhece? E ele ficou perplexo diante disso, à frente, né, desses enfermos, né, que a medicina humana ainda não conhece. Sua diagnose, ou como é que ele podia diagnosticar uma situação dessa, como médico na condição de espírito, escapava o seu conhecimento dos sintomas e os seus antigos métodos medicais. No entanto, era paciente em condições muito graves. Ele via aquele rapaz, como os outros também, em condição muito grave, por causa desses micro-organismos psíquicos, criados por ele mesmo através de comportamento equivocado. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do cerco incessante daquelas entidades. Aí o André Luiz começou a pensar, não haveria remédio para esse rapaz? O André Luiz começou a fazer essas conjecturas como médico também. Estaria esse rapaz abandonado e era mais infeliz do que os doentes do mundo, os doentes das bactérias que as pessoas conhecem, dos vírus que nós já conhecemos na Terra? Que fazer, diz André Luiz pensando consigo, para aliviar as dores terríveis a se manifestarem, a maneira de angustiosas e permanentes inquietações nesse rapaz e nos outros também? André Luiz já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras. E todas as vezes que ele atendia, ele balsamizava-lhes, né, com a sua palavra, com o seu passe, ele era um passista também, e ajudava no que podia. Mas não ignorava os esforços constantes de nosso lar a fim de atenuar o sofrimento dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali observava um companheiro encarnado, que era esse rapaz, né, irmão dessa jovem, presa de singulares viciações. Por que fatores ministraram socorro indispensável a esse rapaz? E novas reflexões ocorreram aceleradas na mente. O André Luiz ficou pensando, semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? É outra pergunta que ele faz, nós já respondemos, nós vamos com ele novamente nesse capítulo, ele vai dizer, esses micro-organismos psíquicos que estão no corpo físico, estão lá na região sexual do rapaz, estão no estômago daquela mulher que come demais, estão no fígado daquele que bebe muito, etc. Esses vampiros, né, esses micro-organismos, essas microvidas psíquicas, elas também têm no perispírito? É isso que ele está questionando aqui. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Acompanhando o perispírito. Atacariam a alma fora da carne? Atacariam o perispírito. Quando se debatia em amarguras inexprimíveis, nas zonas inferiores, certamente, ele estava lembrando cá, né, havia sido vítima dessas mesmas influenciações cruéis. Eu disse, eu certamente tive muito dessas bactérias no meu perispírito, enquanto durante 8 anos ininterruptos sofri no umbral. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Isso ainda André Luiz conjecturando. Revelando o paternal interesse, Alexandre veio ao socorro de André Luiz esclarecendo o seguinte, André, estas interrogações que você está fazendo intimamente são portadoras de grande bem para o seu coração, sem dúvida. Começa você a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. O vampirismo também existe no mundo chamado extrafísico, ou no mundo espiritual. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores, digamos, do umbral, deve-se aos vampiros, ou seja, a essa dolorosa origem vampiresca. Criaturas desviadas da verdade, criaturas desviadas do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Isso é vampirismo também. Os criminosos, de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, ele chama de teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão,
arrastando-se pesadamente nas regiões das sombras. Todos eles expelem forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Tudo que nós pensamos, nós plasmamos em algum lugar, formas, pensamentos. Nós trazemos essas energias pelo pensamento continuado, transformado em sentimentos e em emoções, em que nós vamos, de alguma forma, plasmar doenças ou saúde para o nosso corpo. Pensamento elevado, o corpo vai ter saúde, porque é uma consequência natural, porque a matéria mental está revestida de uma força plasmadora que se exterioriza. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Pensamentos elevados, com certeza nós estamos atraindo saúde. Pensamentos negativos, derrotistas, de maldade, etc., nós estamos atraindo doenças psíquicas, emocionais e físicas. Mas, objetou André Luiz, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Alexandre confirmou, sem dúvida. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, o André Luiz considerou, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana, sabe, Alexandre? Eu estou horrorizado com o que eu estou vendo. O que fazer contra o vampirismo, então? Como é que nós trabalhamos lá? Eu sei o que eu tinha que fazer, né? Com todos os remédios que nós tínhamos como médico quando encarnado. Eu sabia como utilizar diante dos diagnósticos. Mas aqui, o que nós podemos fazer? O que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, temos a técnica cirúrgica, temos os antídotos de vários sistemas curativos. Mas aqui, Alexandre explicou o seguinte, mas aqui o que nós temos? Como é que a gente resolve o vampirismo aqui? Aí o Alexandre foi dando algumas aulas para ele nesse sentido. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, quer dizer, o tratamento à distância nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados, a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente destituídas de lógica de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Então, a substância é a alma, né? A essência, o corpo é a sombra. Considerando, então, o corpo como reflexo da nossa realidade perispiritual, toda a doença tem a sua matriz no perispírito. Os médicos, eu vou repetir que eu já falei algumas vezes, a medicina materialista, ela cuida dos efeitos. Curou um câncer, não curou não. Ela pode até aliviar um câncer, a pessoa realmente, não, mas eu curei do câncer. Mas o que causou o câncer? Ou qualquer outra doença? Onde estão as matrizes de todas as doenças? Estão na mente, estão no pensamento, estão na nossa carga de heranças comportamentais e emocionais. A medicina é extremamente importante, avançou muito, realmente alivia muito as pessoas que estão com câncer e outras doenças graves. Mas eles atacam só os efeitos. Na realidade, a medicina clássica, a alopática sobretudo, eles só procuram realmente minimizar os efeitos da doença. Eles não curam a doença. Porque a doença tem a matriz no doente e não no corpo. E a medicina tem o foco no corpo. Enquanto tiver a medicina, por mais científica que seja, o foco no corpo, eles não estão curando doença. Eles conhecem bem os mecanismos do corpo, é excelente, sabem como poder fazer um bloqueio aqui, um bloqueio ali, uma aceleração. Isso eles sabem. Mas ainda estão só mexendo com os efeitos. O câncer é um efeito, porque a matriz do câncer está na mente. Está exatamente no perispírito. O perispírito é exatamente o molde de um câncer. E se a medicina não trabalha com energia, evidentemente não alcança, o câncer está no perispírito. Então, muitas pessoas que podem desencarnar supostamente com a cura do câncer, mas se não conseguiu autocurar-se, ou seja, o câncer do perispírito não está curado, ele chega no chamado mundo espiritual com câncer.
supostamente está curado, mas não está, porque o câncer ou qualquer outra doença, a matriz é no perispírito, são as matrizes energéticas. Então, a medicina no futuro terá que trabalhar com energias, na base das energias, para que possa realmente trabalhar nas energias a verdadeira cura. E repito, toda a matriz de toda doença está no perispírito. E a medicina materialista só trabalha com os efeitos, ou seja, medicina não cura nada e ninguém. Alivia, mas não cura. Enquanto não mexer exatamente na origem da doença, a pessoa não está curada. Isso é fato. Isso não temos como fugir. Como espírita, nós sabemos disso. Os médicos ainda, em sua maioria esmagadora, formados pelos cânones do dogma materialista, eles não vão aceitar isso nunca, porque eles acham que a ciência resolve tudo no universo material, como se a vida fosse só da matéria, né? Então, quando a ciência médica atingir essas culminâncias sublimes, quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna, diz aqui o Alexandre, cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Olha só que coisa interessante. Cada célula que nós temos no corpo, nós temos trilhões delas, cada uma com uma função. A célula da pele é diferente da célula do pulmão, que é diferente das células que nós temos no cérebro. São diferentes, são funções diferentes, trilhões e trilhões delas. Mas cada uma delas, né, traz uma determinada vibração da mente, é onde vão surgir as doenças, ou a saúde. Todos somos herdeiros de Deus. Porque Deus é o Criador, então Deus cria. E como Criador, e Deus, o Criador, cria, ele conserva, ele aperfeiçoa, ele transforma, ele destrói, porque existe a lei de destruição também, tá, meus irmãos? Existe uma lei estudada pelo Espiritismo, no Livro dos Espíritos, sobre a lei de destruição. É uma lei maravilhosa que o Espírito precisa conhecer também. E diariamente, como nosso potencial gerador de energia latente, estamos, nós, seres humanos, criando, renovando, que somos co-criadores, né? Aprimorando ou destruindo alguma coisa em algum lugar. A luta do aperfeiçoamento é muito grande. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui no além, não faltam os processos saneadores e não faltam os processos curativos de natureza exterior. Também eles têm remédios, utilizam remédios. É isso que ele está dizendo lá no mundo espiritual, existe algum tipo de medicamento. Não faltam processos saneadores e nem faltam processos curativos de natureza externa, exterior. Embora a doença ela é intrínseca, a doença ela é do perispírito. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos, ou seja, somos obrigados a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, ponto. Ele é que responde tudo. Eu sou o meu terapeuta, eu sou o meu próprio médico, ou eu sou exatamente o cultivador de todas as minhas doenças. A medicina é abençoadíssima, uma anestesia, como ajuda a gente, né? Um remédio contra as grandes dores, né, fortes que nós temos, seja um cálculo renal, seja uma dor no fígado, nos rins, no estômago, em qualquer lugar. Os remédios aliviam, não curam, aliviam. Porque enquanto nós, já que nós somos médicos de nós mesmos, também nós somos construtores de nossa doença. Então a cura estará em mim. O remédio alivia. Ela me estimulará a eu mesmo encontrar em mim a cura em mim. Eu sou o meu próprio terapeuta, eu sou o meu próprio médico. É isso que nós precisamos ter consciência. Doença e saúde é resultado daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que eu construo, daquilo que eu destruo, das minhas escolhas, com o maior grau de ignorância ou de conhecimento de causa. E até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direção diversas. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, vamos visitar o lar desse rapaz que estamos acompanhando, o rapaz com 2 obsessores, de uma vida promíscua, de vida realmente ligado à prostituição, etc, etc. E ela disse, vamos visitar ele lá na casa dele. Você vai conhecer o mais poderoso antídoto contra o vampirismo. Poxa, mas ele vai na casa de alguém que está obsidiado, alguém que apresenta milhões de vampiros, ou seja, de micro-organismos na região sexual. E ele vai mostrar na casa dele onde é que está o antídoto. Olha só, dentro da própria casa de uma pessoa que está realmente encharcada de vampiros, né? Ou seja, de micro-organismos psíquicos. Curioso, André observou
que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas, alguma coisa impediu-lhes de acompanhar o jovem ao interior. Ou seja, aquelas duas entidades do prostíbulo que acompanhava aquele jovem, quando chegou na porta da casa dele, elas não entraram. Alguma coisa criou obstáculo para eles não entrarem e eles não fazerem parte, né, da vida comensal, da vida realmente doméstica desse rapaz. Ficaram lá fora. Por que eles não entraram na casa? Nós vamos ver agora. Esse antídoto que mantém esse rapaz protegido, pelo menos dessas duas entidades. Porque os vampiros continuam lá no corpo dele, ele que criou. Mas esses dois obsessores não conseguiram entrar na casa dele. Vamos ver por quê. Naturalmente, acentuou Alexandre, você já sabe que a prece traça fronteira vibratória. Ou seja, existe uma fronteira vibratória de proteção na casa desse rapaz e quem é que produz, quem é que está construindo essa fronteira vibratória protegendo a própria casa? Vamos ver. Aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. E, enquanto o jovem se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes daquela casa. O lar, disse, não é somente a moradia de corpos, mas o lar, acima de tudo, é a residência das almas. O santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, este mesmo santuário doméstico converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, e está desequilibrado mesmo na área da sexualidade, ele mesmo reconhece isso. Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade, no entanto, a sua jovem esposa garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. André Luiz achava-se surpreendido porque, de fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibração de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou a mão de André Luiz, encaminhou-o até a porta, quase se fechara sem estrépito, e bateu de leve, olha só, no mundo espiritual batendo numa porta, porque existe também a réplica, sob o ponto de vista de outras dimensões, uma outra porta também, porque realmente os espíritos, uma parede não é obstáculo para um espírito que conhece técnicas de maldade, mas existem também essas chamadas portas fluídicas, isso é importante dizer. Quando você percebe aqui, Alexandre bateu suavemente na porta, bateu numa porta fluídica, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário, que não devíamos penetrar sem um religioso respeito. A esposa, uma jovem senhora desligada do corpo físico, em momento de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar André Luiz, graças à apresentação de Alexandre, exclamou amável, agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, por favor. Olha que coisa maravilhosa. Porque a gente vê a porta física, a janela física, os obsessores estão lá fora e tal. Muitos obsessores não entram com uma porta dessa material fechada, isso é verdade. Mas eu estou falando aqui de portas, né, de compartimentos fluídicas, porque se ela, fora do corpo, abre uma porta, nós estamos falando de uma porta espiritual, de uma porta fluídica. E exatamente essa porta que se mantém também fechada, como fronteira, para que o obsessor não entre, porque ela é uma pessoa da oração, de criar energias positivas para o seu lar, para o seu reduto doméstico. Então, veja, o que a gente não vê existe, né? Então, todo um aparato fluídico de proteção, inclusive portas, janelas, etc. Desejo transformar a nossa casa no templo vivo de Nosso Senhor, diz ela. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação, diz André Luiz. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis com um evidente cuidado para não despertar a esposa que estava dormindo nessa hora. André Luiz contemplou o quadro formoso e santificante, rodeava seu leito de intensa luminosidade, observou então André Luiz os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física placidamente recostada. E diz ela, desculpe-me, disse bondosa,
fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos, que está no corpo físico. Esteja à vontade, Cecília, é o nome dela. Falou o orientador, que é o Alexandre, com a ternura de um pai, que abençoa. Passamos aqui, então, só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e, por algum minuto, manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto Alexandre se mantinha insulado em si mesmo, André Luiz observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça no seu regaço espiritual. Então ele sai do corpo e ele se deita no corpo espiritual, no perispírito dela, é o que está dizendo. Cecília acariciou-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Que coisa linda, né? Fora do corpo, ela fora do corpo, ele também fora do corpo, e ela realmente fazendo uma prece com ele no colo dela, Cecília. Luzes sublimes cercavam-na toda e André Luiz podia sintonizar nas suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. André Luiz reparou que o coração dela se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com uma celeridade de minúsculos raios. Então, ela orava naquele instante do esposo semi-liberto do corpo durante o sono e ajudando a ele com essa celeridade de minúsculos raios luminosos para tentar aos poucos ir também diminuindo a quantidade de micro-organismos, que são fameiros vampiros, né, que estão na região da área sexual desse rapaz. Então, ela mesmo está ajudando a ele, fora do corpo, né? Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, lutavam desesperados como os agentes da luz, contra os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço, demonstrava-se calmo e gradativamente, cada vez mais forte e feliz, no momento em curso, restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho uma esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu feliz. A cena íntima era maravilhosamente bela e André Luiz dispunha-se a pedir explicações quando Alexandre o chamou delicadamente, encaminhando-se para fora do quarto. Alexandre falou paternalmente para André Luiz: já observou muito, André Luiz, vamos embora, deixa eles aí. O tálamo conjugal, o tálamo é sagrado, ele é inviolável, né? Agora poderá extrair as próprias lições. Sim, disse André Luiz, assombrado como o que viu. Não tenha dúvida, prosseguiu o Alexandre, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é um movimento mecânico de lábios. A prece não é um disco de fácil repetição num aparelho da mente, não. A prece é vibração, a prece é energia, a prece é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. E você não pode ignorar, André, que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos. Olha só, nós recebemos diariamente bilhões de raios cósmicos advindos das estrelas, dos planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, aos raios caloríficos, aos raios luminosos, os raios solares, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes de elementos de rádio, que se desintegram incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água, pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando considerável influenciações,
E em sentido horizontal, então, isso vem tudo por baixo, pelos pés. E em sentido horizontal, nós recebemos esses bilhões de energias também, né, dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes, pelos próprios homens. André indaga, e as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesses círculos de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma, na iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração como o devido equilíbrio do sentimento, toda pessoa que faz isso transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. As elucidações de Alexandre calaram-lhe profundamente no ser, desejando, contudo, certificar-se quanto a outro pormenor da sublime experiência. André Luiz interrogou. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre respondeu. O socorro de Cecília é valiosíssimo para o companheiro, sim. Mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, sim, que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio dele, né, e de sua personalidade, através do trabalho de autotransformação. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação externa, exterior, né, pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como um médico vigilante de si mesmo. Como eu disse, para terminarmos a nossa live, nós sempre buscamos recursos dos outros, ou tomar passe excessivo nas casas espíritas, tomar água fluidificada. Não somos contra, isso é importante em algum momento. Mas viciar-se nisso não traz nenhum resultado, considerando que, em algum momento, esses auxílios, essas cooperações externas, podem ser interrompidas, né? Porque todos nós somos herdeiros das possibilidades de autocura. Todos nós somos herdeiros com possibilidades sublimes que devem funcionar e nós precisamos funcionar como médicos de nós mesmos. Nós somos os nossos grandes médicos. É só nós começarmos a mudar o foco da nossa vida. Começarmos a pensar, não é nos violentar, não é nos impor nada, é apenas por consciência dizer, bom, eu, para ter saúde, eu necessariamente preciso mudar alguns tipos de viciações mentais, de viciações emocionais. Eu preciso realmente dar outros valores, outros nortes, outras direções adequadas para eu ter saúde. Porque a saúde é reflexo exatamente de um comportamento sadio da mente. Tanto quanto a doença é reflexo também dos tóxicos mentais produzidos por invigilância, por má vontade, por tendência de natureza ainda não bem trabalhada. Natureza, no caso, bem inferior, né? Então, que nós possamos buscar essas sublimes possibilidades como verdadeiros médicos vigilantes de nós mesmos. Porque eu sou o meu grande médico, eu construo energia positiva para mim. Eu ficar dependendo dos outros o tempo todo, isso um dia acaba. Eu preciso construir em mim esse potencial. E emergência e eventualmente eu posso ajudar as pessoas. Mas essas pessoas também precisam buscar, porque elas próprias contêm dentro de si essas possibilidades sublimes de autocura. É isso que nós queremos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre o socorro espiritual na próxima live, ainda em relação ao nosso livro Missionários da Luz. Hoje aprendemos bastante sobre a questão das energias vindo do cosmos, né? Vindo do solo, do subsolo, das águas, dos minerais, até das matérias radioativas, né? Dos seres humanos, das árvores, dos animais, dos encarnados, desencarnados. Nós somos cercados de energias, bilhões e bilhões de ondas chegam a cada momento como bondade de Deus, né, para nos favorecer. Nós recebemos... Essas energias são captadas pelos chakras, tá? Chakras são centros vitais, o André Luiz estuda, um momento eu vou estudar isso com vocês. E esses chakras, eles captam as energias como verdadeiros vórtices e eles distribuem para o nosso corpo, através do perispírito, para o nosso corpo físico. E
A materialização dessas energias captadas por cada chakra, elas são chamadas de hormônios. Vocês sabiam disso? O nosso hormônio já é exatamente a materialização das energias que nós captamos através dos centros vitais. Pouca gente sabe disso. Então, os hormônios que provêm das nossas glândulas, sobretudo das funções endocrínicas, estão profundamente vinculados ao sistema nervoso central e aos chakras, porque os chakras estão ligados aos 7 mais importantes glândulas do nosso corpo de produções internas. Olha a importância do pensamento, dos sentimentos, da vigilância, da transformação gradual de comportamento, porque essas energias favorecerão para a nossa saúde. E produzir o hormônio de forma adequada, porque o hormônio já é a materialização dessas energias, e sem hormônio no sangue, sem as gotículas de hormônio no sangue, nós vamos ter doença. Então, é questão lógica, né? Nós vamos ter saúde se nós captarmos as melhores energias através de harmonizarmos conosco mesmo, né? Através das escolhas de um caminho mais reto, né? Uma escolha mais correta, vivermos com mais dignidade, sendo mais verdadeiro conosco, porque as pessoas tentam ser mentirosas consigo mesmo, tentam se enganar, vive de auto-engano o tempo todo. Enganamos os outros, mas a nós, impossível, né? Uma ótima noite, muito obrigado. Até o próximo sábado, qual daremos continuidade sobre socorro espiritual. Como é que ele vai trabalhar a questão do socorro espiritual, que são essas ajudas externas para esses trabalhos de ajudar as pessoas que estão com micro-organismos, verdadeiros vampiros, no perispírito. Boa noite, muito obrigado pela companhia, pelas energias positivas. Isso me ajuda profundamente, só Deus sabe, né, como isso me ajuda. E que eu possa realmente ter sido feliz e compreendido também. Muita paz. Uma ótima noite para todos.